Estou. Boa tarde, conseguem Boa tarde, ouvir-me? professor. Sim. Olá, viva. Epá, desculpem o atraso aqui de 7 minutos, eu tive aqui um problema técnico com o meu microfone, isto não estava a funcionar nem por nada. Agora esperemos que a coisa funcione. Ora bem, vamos então aqui... Deixa-me cá ver aqui uma coisa, onde é que está isso? Bem, vamos lá ver. Ora, vou partilhar aqui o meu ecrã. Ora viva. Portanto, parece que agora temos isto a funcionar. Vamos aqui à agenda da nossa aula e nós temos aqui, portanto, eu a semana passada, por engano, mas que até nem foi uma coisa má, dei a aula que era suposto ser esta semana. Mas pronto, como vocês viram, o que estava planeado para a aula anterior acabava por ser uma coisa que se dava em 10 minutos, porque nós já tivemos a ver as partes de manipulação, de inserção, apagar e atualizar dados em SQL, ao longo das aulas em que já usávamos interrogação e mesmo na parte de criação da base de dados. Portanto, nesta aula eu estava a pensar, já que ganhámos esse tempo, que nós devíamos dar um bocadinho de Git, que é uma coisa que eu estive a preparar esta semana, estive a preparar estes slides esta semana, e o Git é uma novidade este ano. É uma forma de vocês trabalharem de forma colaborativa, em equipa, e aqueles de vocês que passarem por uma empresa de desenvolvimento de software, no futuro próximo, quase garantidamente, todas as empresas de software que se levam a sério usam um sistema de controle de versões, nomeadamente o Git. Portanto, achei que era uma coisa de valor para trazer aqui para esta disciplina. Não é mais matéria só porque me apetece, são mesmo coisas que são úteis para vocês saber esses conceitos. E também neste contexto da pandemia, como vocês no trabalho prático vão estar a trabalhar, na maior parte dos casos, em remoto e com videoconferência e a escrever código ao mesmo tempo que o colega está a escrever o código do outro lado e têm que gerir as diferentes contribuições que cada um de vocês faz ao código do vosso website, achei que era juntar o útil ao agradável, porque os poupa tempo e evita terem que andar a gerir versões do código por vocês e ter que andar com fecheiros zip para trás e para a frente, que isto são coisas que, pronto, que já vi fazer e que achava que devia melhorar. Portanto, resolvi trazer estes tópicos para aqui. Agora, o downside disto é que os slides são mesmo muito recentes, portanto, vamos tentar ver se não há muitos bugs, ok? Eu citei as fontes de tudo o que escrevi, portanto, tenho uma secção de referências, mas os slides são mesmo acabadinhos de sair do forno, portanto, se houver bugs, vamos assinalar, vocês também podem, mandem-me, se apanharem alguma coisa, mandem-me para eu corrigir, e vamos começar com isto, está bem? Portanto, Git. Git é um sistema de controlo de versões distribuído. E nesta aula nós vamos aprender as noções básicas deste sistema, como trabalhar com ele e também porque é que ele existe, não é? Qual é a vantagem de termos um sistema, as vantagens de termos um sistema distribuído de controle de versões de código. E, primeiro, aqueles daqui nesta aula, aqueles que estão nesta aula, quais vocês já ouviram falar do GitHub? Ou já usaram o Sim, GitHub de só alguma para forma? informação, estamos a ter outra disciplina chamada Laboratório de Programação, Uhum. em que basicamente vamos ser obrigados a usar o GitLab. Ok.
E alguns de nós já fizeram projetos muito pequenos lá só de tutoriais, etc. Ok, pronto, é bom saber. Quer dizer que para alguns de vocês isto não vai ser a primeira vez que vão entrar em contacto com isto, não é? Com esta tecnologia. Ora bem, eu vou fazer eu fiz estes slides a pensar não numa solução em particular, ou seja, não fiz os slides como um tutorial ao GitHub, mas sim para vos ajudar a perceber os conceitos básicos por trás do Git. Depois, soluções como o GitLab ou soluções como o GitHub trabalham em cima disso, ok? Desde que vocês saibam as noções básicas de Git, vão perceber o que é que está a acontecer behind the scenes, não é? no GitHub ou no GitLab. E também para manter a vossa forma de pensar um bocadinho independente destas soluções, seja ela qual for a solução, vocês vão poder trabalhar com ela, trabalhar mesmo até sem solução nenhuma, porque o Git, o próprio nome de Sistema de Controle de Versões Distribuído, não exige a necessidade de um servidor, que é uma grande diferença em relação aos sistemas que temos visto, que vimos antes, não é? SVN, CVS, aqueles de nós que já programam há alguns anos já passaram por alguns sistemas desses. Pronto, vamos começar então com isto. Eu dividi os slides nestes tópicos todos. Portanto, vamos começar primeiro com uma pequena introdução histórica. Depois, referências são as referências bibliográficas que eu usei para construir estes slides. Fui apanhando algumas coisas. Tem aqui muito material. São as referências que eu fui usando para produzir estes slides, não é? Vou apanhando o melhor de cada uma delas, portanto está misturado. Depois temos uma primeira abordagem, o que é sistema de controle de versões não usar nenhum, versus um centralizado, versus um distribuído, as principais diferenças. Alguma história, como dizer ao Git quem somos nós, ou seja, porque o Git tem a cada commit, a cada modificação que é, digamos, no Git vocês podem pensar nos commits como se fossem os marcos da estrada, não é? Vocês ao fazer o vosso código estão aí numa estrada, não é? E em certos pontos vocês marcam o estado do vosso desenvolvimento. À medida que vão construindo mais coisas, vão pondo mais marcos uns a seguir aos outros. E esses marcos são como se fossem os commits. Em cada commit, tal como no marco de uma estrada, nós temos lá o nome da estrada, Estrada Nacional 1, não é? Por exemplo, e abaixo temos o número do quilómetro. E, tal como temos isso, no caso dos commits, os commits também têm quem fez aquele commit, quando fez o commit, e um código único que permite identificar o estado da aplicação naquele momento. Nós vamos ver isso depois mais para a frente, mas o Git, porque é que isto é importante? Porque o Git, se nós não dissermos qual é o nosso e-mail e qual é o nosso nome, depois é impossível, no momento em que se faz um marco desses, pôr lá o nosso nome e o nosso e-mail. Portanto, a primeira coisa a fazer é apresentar-nos ao Git, antes sequer de fazermos seja o que for. Portanto, este é o que este ponto faz. O segundo é como é que nós criamos um repositório. A seguir temos como é que criamos um repositório no Git. Em alternativa também temos como é que nós conseguimos clonar um repositório feito por outra pessoa, que é para podermos, por exemplo, ir buscar o código do nosso colega, do nosso parceiro de trabalho, parceiro ou parceira de trabalho, para o nosso computador, efetuar alterações, marcar essas alterações como fazer os tais marcos no correio, fazer os commits, e depois vamos ver como é que o nosso parceiro ou parceira pode ir buscar essas alterações que nós fizemos, que é o chamado o pooling. Okay? Portanto, clonar é ir buscar ao colega, buscar o repositório do colega, para podermos editar. Depois, adicionar as mudanças serve para como é que nós fazemos edições ao repositório que clonamos do nosso colega, da nossa colega, como é que adicionamos essas alterações ao que se chama o índice, porque podemos editar o nosso código, não é? E temos que dizer ao Git que agora as alterações que fizermos são para adicionar. São para adicionar ao que se chama o índice. Depois, vamos ver um comando que nos permite verificar qual é o estado do repositório, ou seja, quais são as coisas que estão pendentes.
quais são as coisas que já estão registadas, ou seja, para as quais já existe um commit ou um marco, não é? Que já estão marcadas na estrada, e aquelas que ainda estão por marcar. As últimas alterações, por exemplo, ainda não foram persistidas. Pronto, então nós vamos ver como é que nós usamos o status para ver esse estado. Depois temos o commit, que é tal processo de marcação desses marcos na estrada, não é? Que é como é que quando nós persistimos aquilo que está nos pendentes para uma nova um novo estado que merece ser registado na história na nossa estrada, não é? Na história do nosso desenvolvimento. Depois temos o push, que é aquilo, é o método através do qual nós conseguimos trabalhar, porque o Git funciona tanto de forma descentralizada como de forma centralizada. Ou seja, o Git também pode funcionar com um servidor, se nós quisermos, e é assim que funciona com o GitLab e com o GitHub, que funcionam como um servidor central. Estamos aqui não é desvirtuar, porque é a facilitar. Havendo esse intermédio, nós não temos que lidar com problemas da rede, com aceder ao computador do parceiro, porque há ali aquele intermediário que está sempre acessível e que gera essas coisas por nós. E nesse caso, nesse modo de funcionamento, podemos fazer nós push para esse servidor, para enviar, para empurrar, push, não é? Do inglês push, para empurrar as nossas alterações para o repositório onde está o nosso código. Assim, passa a haver uma linha do tempo de modificações comum à solução, não é? Toda a gente está a trabalhar em comum naquela solução. O pooling é o oposto. O pooling é como é que nós vamos buscar as últimas alterações, seja a um desses servidores, seja ao repositório do nosso colega ou da nossa colega, que continua a trabalhar no repositório, e eu periodicamente devo ir ligar-me ao repositório do meu parceiro ou da minha parceira de trabalho para ir buscar as últimas alterações. Portanto, esse é o pooling. O fetching é como se fosse uma... Mas eu acho que este não está acabado. Não sei, vamos ver. O fetching é como se fosse um pooling, mas é uma espécie de dry run do pooling, em que nós não vamos, de facto, buscar as alterações, apenas vamos olhar e perguntar ao repositório, olha, que alterações é que tens para mim? Eu não as vou buscar ainda, só vou ver se o que tu tens me interessa. E então isso faz-se com o fetch, porque nem sempre nós queremos ir buscar as alterações todas imediatamente, porque às vezes o nosso colega pode estar a meio de alguma coisa, pode ter feito um commit e eu ainda não querer, com licença, ainda não querer ir buscar essas alterações. Portanto, só quero olhar, não quero fundir, não quero ir buscar e fundir as alterações com o meu repositório, quero deixar o meu repositório inalterado. Esse é o caso, esse é o fetching, a diferença de fetching entre fetching e pooling. Depois temos os branches, os ramos, em que nós podemos usá-los para fazer uma... imaginem que eu estou a trabalhar numa parte do código, o meu colega ou a minha colega está a trabalhar noutra parte do código e eu não quero estar sempre a fazer commits, ou seja, estar sempre a escrever para o nosso tronco comum de código. Ou é um bocado, ok, deixa-me sossegado, eu quero trabalhar de forma independente, tu trabalhas de forma independente e depois nós fundimos o código. Pode ser relevante assim naqueles casos em que nós temos por exemplo, uma feature muito grande que demora tempo, demora é preciso vários dias de trabalho, por exemplo, para implementar uma nova feature do nosso site, uma nova área do nosso site, e queremos ter a nossa própria estrada. É como se temos a estrada principal do nosso repositório, que deve ter sempre a última versão estável. O código de melhor qualidade está sempre pronto para demonstrar, por pequenino que seja. E depois, quando nós queremos ramificar, queremos implementar uma coisa nova, vamos pelo nosso caminho, não é? Viramos à esquerda, saímos da estrada principal e fazemos uma estradinha pequenina, pomos os nossos marcos todos ali na nossa estradinha pequenina, depois chega um ponto em que, ok, já está pronto, já acabei esta nova área, vou fundir isto com a estrada principal, ou seja, a minha estradinha pequenina, eu vou pegar nos meus marcos todos e vou puxá-los todos para a estrada principal, pela mesma ordem temporal. E é como se eu tivesse, isso é com um merge, que se faz, como se eu arrancasse os marcos da minha estrada principal e esses passassem a fazer parte da estrada acessória, aquela que eu fiz para implementar a nova funcionalidade, novo ramo, não é? E arrancava os meus marcos todos e voltava a pô-los pela mesma ordem
temporal na estrada principal, e a funcionalidade passa a pertencer também à estrada principal. Portanto, vamos ver aqui como é que se trabalha com os branches e como é que se fundem esses merges no tronco comum do código. Uma parte muito importante que vocês vão encontrar é como gerir os conflitos, porque, por exemplo, se tivermos edições sobre as mesmas linhas nos mesmos ficheiros, no momento em que se faz a fusão, do código vão-se gerar conflitos. E a maneira de os resolver, vamos abordar a maneira de os resolver. O changelog serve para vermos o historial todo de modificações de um repositório que o Git nos permite, ou seja, vemos o historial desde o início do repositório, todas as alterações que foram feitas e quem é que foi responsável por essas alterações. Depois temos o GitHub, um apontador, pronto, vocês quererem usar para vocês explorarem. Eu ainda vou escrever um bocadinho mais sobre como trabalhar com o GitHub. Esta é só uma introdução aos conceitos do Git, não é? Estes slides. Mas vai ser importante vocês aprenderem a trabalhar com o GitHub, porque como parte da entrega do trabalho prático, eu especifiquei que, onde é que está? Porque é que é importante isto? Second delivery, ok. A entrega do segundo trabalho prático vai ser um repositório GitHub. Portanto, vocês habituem-se, após lermos isto, não é? após darmos esta parte da matéria, vocês devem explorar, registar-se no GitHub, devem explorar as funcionalidades básicas do GitHub. Porquê? Porque devem criar um repositório nessa plataforma que contenha o website e devem usá-lo ao longo do vosso trabalho de desenvolvimento. A entrega vai consistir em duas componentes. Vai consistir em acrescentarem-nos a mim, Silva86, é o meu username no GitHub, e também o professor Lázaro Costa, que também está registado no GitHub, e vocês, quando estiver pronto, não é para nos acrescentarem já, é quando o trabalho estiver pronto para entrega, vão-nos acrescentar à lista de colaboradores. E então assim nós vamos poder ter acesso ao vosso repositório. E ao mesmo tempo, isso é só uma parte. A segunda parte é, vocês vão ter que fazer um clone desse repositório, zipar o ficheiro que vai resultar do clone, que vai conter todo o vosso código, e enviá-lo para o Moodle. E já vai haver lá uma área para submissão. Ambos os passos são necessários. Porquê? Porque nós queremos aceder ao vosso repositório no GitHub para ver o historial de commits e ver mais ou menos, pronto, se as pessoas trabalham por igual, não é? Se eu vejo que só um utilizador é que está a fazer commits, epá, o outro está em falta. Não quer dizer que não tenha trabalhado, mas eu olho para o historial de commits. Ok? Portanto, isso é um indicador. Nós vamos, lá, claro, não vamos andar a inspecionar, olha, fez mais X commits que o outro. Não, não é isso. Mas só vamos olhar para situações gritantes, não é? Situações em que só há uma pessoa a fazer commits, por exemplo. Epá, isso é porque não vamos, por exemplo, avaliar o tamanho dos ficheiros que foram commitados por um e o tamanho dos ficheiros que foram commitados pelo outro, por amor de Deus, não é isso. Nós só queremos ver mais ou menos uma coisa equilibrada, ambos a fazer commits e a fazer alterações ao código. E porquê que é importante, o que é necessário, e o GitHub permite-nos ver facilmente esse historial. E porquê que é necessário fazer o clone e fazer a submissão do ficheiro zip no Moodle? Porque existe forma no Git, o Git permite isso, de reescrever a história. Ou seja, nós podemos chegar lá e dizer que uma coisa foi feita num dia que não foi. É possível. Portanto, para evitar aquelas situações de discussões, de se foi feito, se não foi feito depois da entrega, essas coisas assim, faz-se um clone, o que estiver lá é aquilo que é submetido no Moodle, é para aquilo que vamos olhar. Mas vocês vão nos acrescentar como eu já disse, aos colaboradores para vermos o historial no GitHub, ok? Também são precisas as duas coisas. Não se esqueçam de uma, está bem? Não se esqueçam de nenhuma, aliás. Alguma dúvida? Já não. Para mim. Pronto, o que é que acham disto? Acham que faz sentido? Ou têm alguma sugestão? Ou alguma objeção?
Acho que é útil, até para aprender a trabalhar com o Git. Pronto, nós para já vamos usar o GitHub. Haverá certamente objeções, por ser uma empresa privada, etc. e tal. Pronto, esse tipo de discussões eu resolvi não me preocupar demasiado com isso, e por isso também usei o GitHub por ser uma coisa que está livremente disponível. As discussões de propriedade intelectual, etc. e tal, eu vou deixar para a propriedade intelectual ou a utilização de uma outra plataforma, porque cada vez sempre pessoas que defendem a sua dama. Eu não estou a defender a minha dama, eu uso o GitHub, uso o Bitbucket, uso as plataformas todas. Escolhi o GitHub porque acho que é a solução que é mais usada ou que as pessoas conhecem mais. Só isso. Não tenho nenhum favor a dar à Microsoft. Portanto, só fica já aqui o disclaimer. Okay? Vamos começar então. Portanto, o Git é um sistema de controle de versões distribuído. É distribuído porque não requer um repositório central, um servidor central de repositórios. Todos os colaboradores de um repositório podem sincronizar o seu código sem precisarem de uma autoridade central. Ou seja, apesar do GitHub, no caso do GitHub, nós estamos a usar uma autoridade central, de facto, estando por baixo do GitHub estamos a usar, ou atrás do GitHub está o Git. Portanto, se nós decidimos, olha, amanhã não queremos usar mais o GitHub, podemos passar a trabalhar em modo completamente autónomo. Eu, se estiver a trabalhar com o meu parceiro ou a minha parceira ligado a uma rede, a única coisa que eu preciso são os nossos dois computadores estarmos ligados à mesma rede e eu consigo ir buscar as alterações dela ou dele e vice-versa. Okay? Sem precisarmos do GitHub para nada. O GitHub está lá por uma questão de conveniência, porque às vezes nós estamos a trabalhar na mesma sala, ligados à mesma rede, outras vezes estamos a trabalhar, sei lá, um colega foi para a aldeia dos avós, uma coisa assim, e o outro está na faculdade, por exemplo, e o GitHub serve de intermediário, porque está disponível para os dois, ok? E não há necessidade de estarmos a fazer ligações VPNs, ou ter que haver uma infraestrutura de rede entre nós dois. Pronto, ou estar a configurar port forwarding no router, esse tipo de assuntos. Pronto. O GitHub está lá para facilitar, mas não é indispensável, por causa desta arquitetura do Git. Porquê que é controle de versões? Portanto, distribuída. Estou aqui, no fundo, a decompor esta frase. Distributed Source Control Version System. Distributed por causa daquilo que eu acabei de dizer. Version Control porque guarda todas as mudanças feitas ao código. E mantém o código seguro. E os bugs são muito rápidos. É muito fácil saber quem é o responsável por introdução de bugs na codebase. Okay? Isso também é uma coisa, não é a razão principal pela qual fazemos isto. Mas é fácil saber. Por isso é que eu pus aqui o fantasminha. Não é o objetivo principal, mas guarda linha a linha todas as alterações que são feitas, quem as fez, quem tocou naquela linha e quando. Quem foi o responsável, por exemplo, pela última alteração. Okay? Então é muito fácil saber quem é responsável pelo quê. Porquê que mantém o código seguro? Quer dizer, se nós tivermos uma autoridade como o GitHub, não é uma coisa garantida do Git, não é algo que é garantido pelo Git, mas se tivermos o GitHub no meio, o Git tem o nosso código sempre lá guardado, seguro, não é? Na cloud. Mas se nós tivermos, mesmo num sistema distribuído, é melhor termos várias cópias do nosso código, ou versões antigas do nosso código, distribuídos por diversos computadores das pessoas que estão a trabalhar, do que termos apenas um sítio, por exemplo, um FTP, ou sei lá, uma área partilhada onde está toda a gente a trabalhar. Ok? Portanto, dá um certo, melhora também um bocadinho do ponto de vista da segurança, ou perder código, não é? Se tivermos várias cópias em diversos computadores. Portanto, isto é o cenário que nós vimos já em algumas situações. Infelizmente, acontece, não é? Temos, se nós, a primeira situação é não temos nenhum controle de versões. Temos aqui um trabalho, um zip, que é o do 1 de fevereiro, de fevereiro de 2010.zip, depois temos aqui o final, depois temos o final fixed, final working e não sei o quê, e temos aqui estas três pessoas a trabalhar, a Alice, o Bob e a Cindy, que andam para trás e para a frente com estes zips. E cada um destes tem uma versão diferente do site. Às tantas contas já nem sabem qual é que tem a última versão.
E isto, pronto, até pode haver esqueceram-se de copiar uma parte de um ficheiro que um fez antes da submissão, etc e tal, e nós queremos resolver esta confusão. Se nós tivermos um sistema de controle de versões centralizado, temos os nossos 3 utilizadores, a Alice, o Bob e a Cindy, a trabalhar no mesmo código. Quando alguém, por exemplo, a Alice, acabou de fazer umas modificações no código, temos aqui o repositório, não é? Uma cópia que é guardada pelo servidor de controle de versões, e o servidor guarda o repositório, ou seja, guarda os dados mais o historial de versões, de mudanças das versões. Guarda no fundo a linha do tempo, né, das modificações. Quando a Alice faz uma modificação, um conjunto de modificações, manda para este servidor. E o Bob e a Cindy podem ir buscar, para ir buscar as alterações feitas pela Alice, têm que aceder ao servidor e ir buscar as últimas alterações. Não é? No caso do GitHub, quando estamos a usar o GitHub, o GitLab, ou uma solução semelhante, estamos a usar o Git neste modo. Funciona como se fosse um servidor, como se fosse um sistema de controle de versões centralizado, em que o GitHub está aqui no meio a fazer este trabalho de canalização, não é? De comunicação entre os utilizadores envolvidos no repositório. Não quer dizer que se isto, no caso de um servidor centralizado, num sistema centralizado, se o servidor morreu, morreu tudo, perdeu-se o código, perdeu-se o repositório. No caso do sistema descentralizado, é possível continuar a trabalhar apenas, okay, este aqui morreu, não é? O servidor central morreu, o Bob pode passar a ir buscar as alterações diretamente ao computador da Alice e a Cindy pode ir buscar as alterações ao computador do Bob ou à Alice e ao Bob e fazerem a consolidação nos seus computadores respectivamente, sem precisar do servidor. Que é este terceiro cenário, em que nós temos, que é o caso do Git, nós temos a Alice, o Bob e a Cindy a trabalhar todos sobre o mesmo código e podem ir buscar, a Cindy pode ir ao computador da Alice buscar as últimas alterações que ela tenha feito, o Bob pode ir à Cindy e à Alice sem necessitar de um servidor centralizado. Temos aqui alguma história. Uma dos primeiros sistemas de controle de versões foi o CVS. Eu ainda cheguei a trabalhar com o CVS. Depois temos o SVN, que ambos são centralizados, mas o SVN já tinha uma forma, era mais otimizado para, por exemplo, para lidar com diferenças de ficheiros binários e outros assuntos. Depois temos o BitKeeper, que nunca cheguei a utilizar, mas já era o primeiro sistema descentralizado. Depois, em 2005, temos o Mercurial. Mercurial, o logotipo é engraçado, eu não pus aqui o logotipo, mas o acrónimo é HG. HG porque se nós já tivemos visto vídeos de Mercúrio no chão, por exemplo, aquela imagem lembro-me do filme do Exterminador Implacável 2, em que o Exterminador que veio lá do futuro, aquele mais moderno, era feito de líquido. E no chão, quando ele há uma famosa cena, não é? Em que ele explode e há uma série de gotas que parecem gotas de mercúrio que se vão juntando, não é? Para refazer o Exterminador, não é? Depois de ter explodido. Pronto. E isto porquê? Porque o mercúrio, as gotas fundem-se em gotas maiores, não é? Então, se nós tivermos o logotipo vai buscar um bocadinho essa coisa, essa ideia das gotas que se fundem, porque é como se toda a gente tivesse a sua autoridade para se fundirem numa coisa maior. Temos ali um controle de versões distribuídas diferentes gotas, mas depois que se juntam numa gota maior, né, para termos as alterações todas das diferentes fontes. Então, depois deste pequeno desvio, voltamos ao nosso Git, que em 2005 é criado pelo criador, já agora, do kernel do Linux, por Linus Torvalds, que identificou o problema de que era muito complicado gerir as diferentes alterações feitas ao kernel do Linux e queria ver-se livre, queria um sistema simples, fácil de usar para que aqueles milhares de colaboradores, cada um a trabalhar nas suas modificações ao kernel, pudessem trabalhar de forma eficiente, sem necessidade de um servidor central. Então ele próprio escreveu
o Git, o sistema de controle de versões que nós usamos hoje em dia. Pronto, depois desta introdução, começamos com a nossa apresentação ao Git. E a primeira coisa que se deve fazer quando nós instalamos o Git, após instalarmos o Git, é configurarmos quem nós somos e o nosso e-mail, para ser fácil saber quem é o autor das alterações feitas por nós, não é? E para saber, qualquer pessoa saber como é que nos pode contactar. Portanto, isto é feito com estes comandos: git config global user.name e o nosso nome e depois o nosso e-mail, assim, etc. e tal. Pronto. Depois, se nós tivermos, como é que nós criamos um repositório? Imaginem que nós temos, há dois cenários. Nós ou temos uma pasta que já tem código lá dentro, ou então queremos criar um repositório vazio para começar o nosso trabalho. As duas maneiras são válidas. A partir do momento, se nós fazemos cd, são comandos, tudo que está nestas caixas são comandos que vocês correm na linha de comandos do Windows ou do Linux, não é? Fazem cd para a pasta na qual querem trabalhar ou querem transformar num repositório e fazem git init. O git init vai criar um ficheiro .git escondido, a não ser que vocês liguem, por exemplo, o Show Hidden Files no Windows, conseguem ver aquela pasta, e esta pasta vai ser usada pelo Git para manter a informação, toda a informação que ele precisa para gerir o estado do repositório. A partir desse momento, quando vocês fazem o git init, aquela pasta passa a ser um repositório gerido pelo Git. E como é que nós vamos fazer, adicionar mudanças? Ou seja, é importante este ponto aqui. Eu até pus a negrito, porque é uma importante diferença do Git para outros sistemas. Nós temos o comando git add, é aquilo que diz, imagina que nós estamos a trabalhar numa pasta, colocamos lá ficheiros. Os ficheiros, colocamos ou modificamos ficheiros. O Git olha para o conteúdo, não olha para os ficheiros. Ou seja, o Git vai comparar sempre, quando nós fazemos modificações a ficheiros dentro do nosso repositório, o Git vai sempre olhar se o conteúdo dos ficheiros mudou e quais são as diferenças. O que ele guarda são estes deltas sucessivos, introduzidos por cada modificação, e a modificação pode ser, por exemplo, acrescentar ficheiros completos, que não existiam antes, pode ser modificar as linhas, pode ser apagar linhas, tudo isto são diferenças, ok? E o Git mantém um historial, ou mantém registro dessas diferenças, e é assim que sabe o que é que mudou ao longo do tempo, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós fazemos um git add, não é só para os ficheiros que sejam novos. Apesar do nome do comando ser add, não quer dizer que só chamamos o add, por exemplo, da primeira vez que criamos o ficheiro e a partir dali ele já está a ser monitorizado. Isto não é como a Dropbox, em que é tudo automático. Nós temos que correr o comando. Quando fazemos modificações a alguma coisa no repositório, temos que correr sempre o comando git add, e depois, se pusermos um ponto, que é o que está aqui, o Git vai recursivamente explorar tudo o que estiver dentro desta pasta, okay? Path to folder to make into, que é um exemplo, uma pasta qualquer, vai explorar a pasta em que eu estou neste momento, toda recursivamente, vai fazer uma pesquisa em profundidade, não é? E vai detectar tudo aquilo que tenha sido modificado, todas as modificações, e vai acrescentar essas modificações ao que se chama o índice. O índice é uma espécie de, é uma área temporária se chama aqui staging area, é uma área temporária onde o Git guarda as alterações que estão pendentes, que ainda não estão committed, ou seja, ainda não há um marco da estrada para elas, mas já estão na lista das coisas que têm que ser acrescentadas ao próximo commit, quando ele existir. Portanto, temos sempre que acrescentar essas alterações antes de podermos fazer o marco. Ok?
E isso faz-se, se quisermos fazer com o gitado ponto, vai fazer scan, vai procurar em todas as pastas, subpastas, etc. Todos os ficheiros tenham sido modificados dentro do repositório e vai acrescentar essas alterações todas, em profundidade. Não é sempre isto que nós queremos, porque se quisermos, isto vai adicionar tudo, mas às vezes nós queremos só acrescentar as alterações feitas a alguns ficheiros. Então, se tivermos alterado muitos ficheiros, mas só queremos registar as alterações feitas a um ficheiro chamado home.php, por exemplo, na raiz da pasta, ou então um ficheiro que esteja dentro da subpasta static images, um ficheiro chamado products.png, podemos acrescentar ao índice para o próximo commit, não é? Para ser incluído no próximo commit, as alterações feitas a estes dois ficheiros. Okay? Um que está em profundidade, dentro de uma subpasta, e um ficheiro que está na raiz. O Git não serve para gerir só ficheiros de código-fonte, não é? Source. Também gera ficheiros binários. Por exemplo, temos aqui uma imagem. Okay? Imagino que eu editei este ícone, era um ícone do nosso website, produtos, e eu mudei a imagem e ele também vai detectar essas mudanças e vai acrescentá-las à staging, que é para serem committed quando fizermos o próximo commit. Uma nota aqui, que é, os ficheiros, às vezes pomos lá, no repositório, pomos uma pasta vazia, uma subpasta, e não pomos nada lá dentro. Ao fazermos o add, esses ficheiros vazios não vão ser acrescentados. Essas pastas vazias não vão ser acrescentadas à lista de pendentes. E quando fizermos o commit vão ser ignorados. Uma pasta, no Git tem este comportamento, só acrescenta uma pasta se existir pelo menos um ficheiro não vazio lá dentro. Portanto, se quiserem forçar criar uma pasta vazia, entre aspas, têm que criar lá dentro um dummy file, um ficheiro só para ter alguma coisa lá. Põe dummy.txt e põe lá uma coisa lá dentro, se quiserem. Pronto. Portanto, criámos o repositório, aqui, primeiro ponto, criar o repositório, e depois vamos acrescentar mudanças ao repositório. Dizer que as mudanças existem, para elas serem incluídas no índice de mudanças. Depois nós podemos, a qualquer momento, ver, quando estamos dentro de um repositório, podemos ver as alterações que já foram acrescentadas a este índice, no fundo é aquilo que já está, entre aspas, staged, às vezes é chamado também aquilo que está acrescentado já para ser incluído no próximo commit, quando chamarmos esse comando de commit, para criar o marco. O diff faz uma lista, dá-nos uma lista de ficheiros que estão no repositório que ainda não foram acrescentados ao índice, ou seja, vocês devem sempre fazer, quando, por exemplo, acabam o vosso trabalho, estão a fazer querem fazer o commit, fazem primeiro um git diff para ver o que é que precisa de ser, quais são as alterações, quais são os ficheiros em que vocês mexeram. E assim conseguem ver o impacto de cada sessão de trabalho, ver as vossas modificações. Depois, isto dá-vos aquilo que ainda não foi adicionado, aquilo que ainda precisa de sofrer ou um gitado ponto para acrescentar tudo e não vamos decidir o que é que queremos acrescentar, ou então fazer a seleção de cada ficheiro que é suposto ser incluído. Os ficheiros todos que é suposto incluirmos no próximo commit. O diff só sem nada faz isso. Se já tivermos, se quisermos ver aquilo que já está staged, já está incluído na lista de ficheiros para o próximo commit, usamos o --cached para ver aquilo que já está no índice, ou seja, sometimes called stages, ou seja, aquilo que já está, aquilo que se fizermos commit vai ser posto naquele marco, naquele commit. Isto está a soar confuso ou não? Estão a conseguir acompanhar? Para mim estou a conseguir, sim. Pronto, eu gosto de ouvir assim um bocadinho de feedback, porque, sabe, dar as aulas assim remoto é um desafio, que nós não conseguimos ver as vossas expressões, as vossas caras, é difícil para mim perceber se já estou num caminho muito, se já estou a dar um nó na cabeça, ou se estou de facto a fazer alguma coisa de útil para vocês. Portanto, as dúvidas
as dúvidas e vocês pararem a minha explicação, para mim é uma coisa boa, não é uma coisa negativa, ok? Muito pelo contrário. Acho que tá bem, professor. Só quando nós formos ver, mas de fato, utilizar é que vão surgir mais dúvidas. Isso é verdade. Isso é verdade. Pronto, para nós vermos o estado do nosso repositório, ou seja, queremos ver, por exemplo, fizemos já fizemos o nosso lado e queremos ver as alterações que vão ser introduzidas, vão ser associadas ao nosso próximo marco da estrada, o nosso próximo commit. Para isso temos um comando chamado git status, que nos vai dar um breve resumo do estado do repositório. Se quisermos ver, por exemplo, aqui fizemos git status e ele diz on branch master, vamos ver o que é que isto quer dizer mais para a frente. E eu quero, e a seguir aparece-nos a lista dos ficheiros que vão ser incluídos. Ora, ele detectou que há uma modificação ao home.php e há outra modificação ao static images products.png. Portanto, ao correr este comando vai-nos aparecer um resumo das modificações que foram feitas ao repositório. Depois, para fazermos um commit, para armazenar o conteúdo do índice, ou seja, daquela staging area, que ainda não é um marco, mas nós queremos promover isso, esse conjunto de alterações que estão no índice neste momento, na área temporária, a um marco da nossa estrada, uma coisa que tem valor, não é? Tem significado, nós temos que correr o comando git commit. E o git commit, se corrermos só assim, ele vai mostrar-nos um editor de texto para nós introduzirmos uma mensagem de commit, usando o texto, o editor por defeito. Por defeito, aquilo usa, o editor usado é o Nano, que vai aparecer uma caixa preta, pronto, vocês têm umas opções para escreverem o vosso código, gravam e depois ao sair dali, ao sair do editor, ele vai usar o que vocês tiverem escrito como uma mensagem. A mensagem é algo deste género, por exemplo. Temos aqui uma mensagem que é este developer aqui acabou o trabalho, né? Quer fazer marcar as alterações com um commit novo, então vai fazer fixed security hole in authentication model, por exemplo. Reported initial não sei o quê, replaced MD5 with decrypt for password encryption. Por exemplo, é assim uma descrição das alterações feitas, ok? Vocês, nas mensagens, ponham mensagens boas, porque mais tarde, não só toda a gente da equipa vê as vossas mensagens de commit, como se vocês puserem lá um lixo, ou se preciso de uma mensagem, ponham aqui um ASDF, um lixo qualquer. Se vocês fizerem isso, só vos estão a prejudicar, porque depois, se tiverem um problema e quiserem voltar atrás no histórico para recuperar a última versão que estava a funcionar, ou saber quando é que uma determinada coisa foi modificada rapidamente, vocês vão ter que olhar para as listas de mensagens. Vão aparecer algo deste género aqui. Eu vou mostrar-vos um exemplo real. Aqui. Depois o tipo de mensagens que vão aparecer vai ser isto assim. Há um comando que é o git log, que qualquer pessoa que trabalhe no repositório pode correr, e vão aparecer os nomes das pessoas que fizeram as alterações, e vão aparecer as mensagens. Por exemplo, eu pus aqui adding some more text on about slide. Added git introducing yourself. Quer dizer, eu olho para isto e percebo mais ou menos onde é que eu estava a trabalhar. Portanto, gastam uns segundos, mas depois, mesmo em empresas, as mensagens de erro, as mensagens de commit são importantes, porque ajudam a perceber. Okay? Habituem-se a fazer boas mensagens de commit. Portanto, enter your commit message, write good descriptions of the changes, as everyone will see them, and exit the editor. No momento em que saímos do editor, o Git vai imediatamente criar um commit. Um commit é o tal marco na estrada. Marcamos o ponto do desenvolvimento. Okay? Aqui, pronto, isto é a maneira de fazer só assim. Escrevemos git commit, vai aparecer o editor, vocês editam e quando saem do editor aquilo faz o commit. Mas outra alternativa é fazer um comando assim. Eu costumo usar este comando que é you can also use command line arguments as a shortcut. Temos aqui o git commit -a, o que é que vai fazer? Acrescenta tudo o que estiver no índice ao commit. Ou seja, acrescenta todas as alterações ao índice, é a mesma coisa que todas as alterações ao índice antes de fazer o commit.
É a mesma coisa que chegar e correr o gitado ponto antes de fazer o git commit. O que é que isso vai dizer? Quer dizer que tudo que estiver de novo na pasta é para acrescentar. Ok? Tenho que ter a certeza que não fiz muitas alterações, não é? Que o "-m" e a seguir à frente diz "-m" bem de mensagem. "-m" escrevo logo aqui a mensagem, não tenho que ir para o editor e não sei o quê. Se vocês quiserem alterar o editor por defeito, que por defeito é o Nano, aqueles de vocês que gostarem do Vim, por exemplo, podem chegar aqui e fazer git config global core editor Vim. E quando fizerem um commit desta forma, em vez de abrir o Nano, vai passar a abrir o Vim. Pronto, para aqueles que quiserem isso. Depois, agora aqui, como é que nós colaboramos com os nossos colegas? Vamos ver, a colaboração é feita através começa com o processo de clonagem, em que nós temos alguém que está a trabalhar, por exemplo, aqui temos o caso da Alice. A Alice e o Bob estão a trabalhar para construir um site. E o Bob quer fazer umas alterações no código da Alice, não é? Portanto, a Alice tem um repositório e o repositório está nesta localização. Portanto, em Linux, as pastas dos utilizadores, em Windows é /users, nome do user, não sei o quê, mas em Linux é assim, é /home, /alice, /website, tipicamente. Pronto, /home, /alice. Este é o home folder, não é, da Alice, e lá dentro ela está a trabalhar numa pasta que se chama website. E o Bob quer ir buscar, quer clonar o repositório da Alice para trabalhar na sua máquina, na máquina do Bob, não é? E mudar as alterações, e mandar-lhe a seguir as alterações. Portanto, como é que o Bob pode fazer isto? O Bob primeiro acede à máquina da Alice, e isso pode ser feito com o git clone, o comando git clone. Nós, se for no GitHub, vamos pôr apenas, posso chegar aqui a um repositório GitHub e sign in, sei lá, tenho aqui olha, o repositório que tem o meu blog, ok? Aquilo que vocês veem aqui, todo este código está disponível no GitHub, desde o primeiro dia, é tudo open source. Portanto, se vocês quiserem clonar o código, vão aqui ao code, copiam, clicam aqui nesta coisinha, no símbolo de paste, vão ao vosso editor, a vossa linha de comandos. O que é que está a passar? Pronto, vou aqui à minha linha de comandos e vou fazer, só para ver onde é que eu estou. Ok, estou no meu home folder. Pronto, users João Rocha, porque isto é um Mac, portanto é /users neste caso. Para clonar eu faço git clone, colo ali o endereço que é este endereço aqui, que eu faço copiar, não é? Enter, e ele vai se ligar ao GitHub e vai clonar o repositório. Portanto, já está aqui a trabalhar. Vamos aguardar um bocadinho. Pronto, e agora, se eu fizer, já tenho aqui uma pasta que é isto, que é o clone aqui do que está no GitHub. Faço cd para essa pasta. Vou abrir uma janela do Finder só para se ver aqui com ícones, não é? Mas é o que está, isto é exatamente o que está aqui. Os includes, layouts, pages, está tudo a mesma estrutura. Eu posso fazer também git log para ver as alterações. Por exemplo, tem aqui um fix typo, foram as alterações da última coisa, do último momento. Posso andar para baixo para ver toda a historial de alterações. Lembram-se até na prática eu estava a fazer fix some solutions bugs, isto foi às 5h30 ontem. Estão a ver? Fixed election script link, isto tudo são commits que eu fui fazendo. Mas pronto, voltando aqui, isto é o GitHub. Isto é já uma introdução àquilo que vocês terão que fazer. Mas, no caso da Alice e do Bob, o Bob pode correr o git clone, mas dar um endereço do computador do servidor da Alice, por exemplo, alice.org, 2 pontos, e depois o caminho onde está o repositório, que é neste computador. Ou seja, a Alice está a trabalhar no computador dela, é esta pasta, não é? Nós pomos o endereço da pasta onde está o repositório a seguir aos 2 pontos. Isto é o endereço
do servidor da Alice, isto é o caminho do repositório naquele servidor. Com licença, desculpa. Mas nesse caso, os dois têm que estar na mesma rede? Boa pergunta. Boa pergunta, Guilherme. Se a Alice tiver um computador que esteja disponível na internet e que tenha, isto é um grande buraco, quer dizer, não é buraco, mas pronto, isto é só para tornar o exemplo simples de se perceber, ok? Mas o Guilherme perguntou, eles têm que estar na mesma rede. Ora, eu aqui estou a usar um alice.org, né? Assume que é um servidor que está publicamente acessível na internet. Se nós estivermos a trabalhar na mesma rede, e, por exemplo, a Alice não tem um servidor, está simplesmente a trabalhar numa sala com o colega ao lado, não é? Com o Bob ao lado. A Alice pode, em vez de ser alice.org, ela pode, por exemplo, correr o comando ifconfig no Unix, ou seja, chegar aqui, quiser ver o meu IP, eu posso pôr ifconfig e vai-me aparecer uma série de coisas, não é? Mas o que me interessa é aqui o da internet, ok? Que tenho... Onde é que está o IP? IP inet6. Deixa-me só confirmar que não estou a ver bem. Portanto, temos o loopback, temos este aqui. Ok, por exemplo, este meu adaptador está... Ether inet. Pronto, este é o meu IP. Eu, em vez de dar, se eu fosse a Alice e eu estivesse a trabalhar na mesma rede que o Bob, eu via este IP e dava este IP ao Bob e ele punha aqui em vez da alice.org, então conseguia aceder à minha máquina primeiro. Mas tinha na mesma que saber que o meu repositório está neste sítio. Ok? Eu, claro que omiti aqui muita coisa. Omiti estes detalhes. Já pus aqui o detalhe do ifconfig e não sei o que é para vermos o IP. Se nós não tivermos um servidor disponível na net, que é o caso do alice.org. Mas há necessidade, por exemplo, de fazer autenticação, essas coisas. Isso aí não é bem o âmbito do que a gente quer aqui. Eu só quero explicar aqui os conceitos do clone, do pull, do push, etc. E não estou em muito detalhe nisso. Depois, quando essas dúvidas aparecerem, nós depois discutimos em mais detalhe. Pode ser? Pode ser. Pronto, mas eu acho que assim, Guilherme, já te expliquei mais ou menos, já ficou a saber um bocadinho mais, não é? Sim. Portanto, é pelo IP, vai pelo IP se estiver na mesma rede. Até tenho aqui, if they are both on the same network. Pronto. E nesse momento, fazendo o clone, o clone que o Bob vai fazer, at Bob's machine, ou seja, no computador dele, vai ser exatamente igual ao projeto original. E vai manter também a história completa do projeto. O que é oposto aos serviços de controle de versões centralizados, onde o historial e os dados estão no servidor. Se o servidor ardeu. Ok? Enquanto que aqui, ao fazer um clone, nós temos uma cópia exata de tudo. Em equal footing. Ou seja, fica exatamente igual. O estado é exatamente igual ao estado do repositório da Alice. Como é que nós fazemos agora? Portanto, para fazer o pooling. O pooling é, vamos ver o cenário, o Bob fez o clone dele, trabalhou no código, fez algumas alterações e fez alguns commits. E a Alice agora quer ir buscar as alterações que ele fez ao website. Quer ir fundir as alterações, esses melhoramentos que o Bob fez no computador dele, a Alice quer ir buscar e fundi-las com a versão do website. Como isto é descentralizado, eu não posso chegar simplesmente, o Bob não pode dizer, olha, toma lá as alterações e faz um push. Não pode. Tem que ser ao contrário. A Alice é que vai buscar. Porque a Alice, o movimento é sempre de ir buscar, nunca é de forçar alterações ao remoto. Ok? Ao contrário do GitHub, no GitHub vocês vão estar sempre a fazer push.
neste formato, como é descentralizado, tem que ser sempre a pessoa que quer as alterações a ir buscar. Logo pull em vez de push. O sentido é ao contrário. Para ir buscar as alterações feitas pelo Bob, a Alice pode correr estes comandos. Vai fazer CD para a pasta dela, né, onde está o website, o repositório, e vai fazer um pull, git pull, ponto é o destino das alterações, e vai... espera aí. Reparem, o Bob clonou o que estava no computador da Alice para o computador dele. E isto está mal. Esta sintaxe está mal. Eu vou ter que corrigir isto. Vou ter que corrigir. Mas deixem-me só tirar aqui um screenshot para eu saber. Isto é um bug. Isto não faz parte do comando. Depois mais tarde, quando vocês vierem ver esses slides, podem ter problemas por causa daquilo. Pronto. O git pull vai fazer o quê? Este é o destino para onde as alterações vão ser enviadas. E o quarto argumento, sim, este aqui, é onde se pode localizar, onde se localiza o repositório de onde eu vou buscar as alterações. Neste caso, não é alice.org, agora passou a ser o bob.org, que é o servidor do Bob, que é se ele tivesse. E a localização completa do repositório para onde ele clonou, porque ele clonou para aqui. Estão a ver? Isto está no computador do Bob. E agora é a Alice que está a ir buscar ao Bob. Portanto, tem que ir buscar ao sítio onde o Bob pôs. O master é o quê? Está a dizer de que ramo ou de que branch é que nós queremos ir buscar as alterações. Porque o Bob pode ter vários ramos no repositório dele. Nós vamos depois falar sobre o que é que são ramos. Okay? Para já, pensei nisto. Okay. É do principal, do master. Ele trabalha sempre ali na estrada principal dele. Pronto. As alterações contidas nos commits que o Bob terá feito entretanto, não é? As modificações que ele fez, vão ser obtidas pelo computador, pelo Git da Alice e fundidos com o repositório local dela. Mas há um pormenor que é, antes de irmos buscar as alterações a um colega, não é? Temos primeiro que commitar, temos primeiro que registar as alterações que eu tenha feito. A Alice, antes de ir buscar alterações ao Bob, se tiver feito algumas alterações no computador dela, no código dela, deve sempre gravar essas alterações. Porquê? Porque as alterações que vêm do Bob podem estar erradas. Então ela não quer perder alterações que ela tenha feito ou escrever coisas por cima e assim fica tudo confuso. Não. Primeiro a Alice deve fazer um add e um commit para guardar todas as alterações que ela tenha feito, porque assim fica num estado estável, ao qual pode sempre reverter, caso aquilo que vem do Bob não é bom, não seja bom, não é? Tem bugs. E isso torna mais fácil a resolução de conflitos. Por exemplo, se dois utilizadores tiverem editado a mesma linha no mesmo fecheiro, não é? E nós vamos ver como é que resolvemos o problema dos conflitos. Mas se eu tiver um marco para as minhas alterações todas gravadas, antes de eu ir buscar ao meu colega, eu posso sempre reverter para o estado em que o meu website estava, antes de ir buscar as asneiras, entre aspas, que ele fez. Ok? Professor, Sim. Diga. no slide atrás, eu não percebi. A Alice está a fazer pull de um ficheiro que está no computador do Bob, ou foi alterações que o Bob já pôs no Git, no GitHub? Nós, Bom, lá se eu percebo. No Git, nós trabalhamos com repositórios. Ou seja, trabalhamos com repositórios e trabalhamos com modificações. As modificações abstraem um bocado abstraem os ficheiros. Ou seja, deixamos de pensar ficheiro a ficheiro e começamos a pensar em marcos. Okay? Cada marco é como se fosse um conjunto de alterações que podem ser a muitos ficheiros. Os ficheiros deixam de interessar. Até as linhas que foram alteradas deixam de interessar.
Interessa é que quando a Alice faz este pull, ela vai buscar ao repositório do Bob, que é um clone do website que eles ambos estão a fazer, não é? Mas que já tem alterações feitas pelo Bob, a Alice vai buscar as alterações que ele fez. Não é um fecheiro em particular, ele pode ter editado um fecheiro aqui, um fecheiro acolá, diversos fecheiros dentro do repositório. Não é? No momento em que... Diga. Mas é um repositório que está no computador dele, digamos assim, ou que é o que está partilhado no GitHub? Ou... Acho que estou a fazer confusão. Não, porque Ana, ela não está a aceder ao computador dele, digamos assim. Está a aceder ao que eles os dois estão a fazer em conjunto no GitHub. Boa pergunta. E eu acho que diversos dos seus colegas devem estar a ter as mesmas dúvidas. Isto é um sistema, o Git é um sistema descentralizado. Quer dizer que esta operação, este Git pull, está a ir buscar ao computador do Bob. Não há GitHub aqui no meio. Nesta forma de funcionamento que eu estou a apresentar, eu usei o GitHub há bocado como ilustração. E porque vocês vão usá-lo, não é? Mas quando usam o GitHub, vocês estão a funcionar num formato assim. Estão a funcionar assim. O GitHub é isto e vocês são estes. Sempre que há alterações, têm sempre que ir para o GitHub antes de vir para vocês. Vocês estão a usar o Git, estão a usar Git, mas é como se tivesse. Mas quando envolvem o GitHub é como se estivessem a usar um sistema centralizado. O cenário que eu vos estou a mostrar é isto, em que temos o Bob e a Alice, e quando a Alice quer ir buscar as alterações, ela liga-se diretamente ao computador do Bob, que é o bob.org. E o Bob, quando quer ir buscar as alterações que a Alice tenha feito, à cópia local dela, ela vai se ligar ao alice.org. Não há acho que GitHub. já percebi, professor. Mas basicamente ela só vai buscar ao repositório, digamos que é onde está o Bob a trabalhar, não vai a outro sítio do computador dele, porque foi onde ele deu commit. Ok, já percebi. É isso. Ok. Ana já trabalhou alguma vez, e Ana e restantes, já trabalharam alguma vez com o SSH? Eu penso que sim, uma vez para uma cadeira de IC, segundo ano. Pronto, SSH, para relembrar, não é? SSH estabelece uma ligação, quer dizer, SSH quer dizer Secure Shell, e Secure Shell, Secure porquê? Porque estabelece uma ligação a um computador através de uma rede e através de um túnel encriptado. Quer dizer que se tiver uma pessoa no meio, alguns no caminho entre o computador entre a pessoa que se está a ligar a um servidor e esse servidor, se houver alguém a tentar ler o que vai no meio, o que vai no cabo, digamos assim, é tudo encriptado, não vê nada, ok? Só quem está nas pontas do túnel é que consegue ler, é que consegue aceder à informação em plain text, ok? Isto não é mais, SSH não é mais que uma forma de comunicação entre computadores, encriptada, para, por exemplo, enviar comandos e receber a resposta. Quando nós nos ligamos a um servidor, fazemos SSH, o nosso username, servidor, endereço do servidor, e depois ele pede-nos a nossa password. E a partir dali, estamos numa sessão encriptada a mandar comandos para aquele computador. O Git usa um protocolo. Quando nós fazemos aqui o alice.org, git clone, alice.org e /isto, ele vai, por defeito, não sei se espero não estar aqui a dizer uma imprecisão, mas ele por defeito usa o protocolo SSH. Ou seja, por baixo disto está-se a estabelecer uma ligação SSH do computador, neste caso aqui é a Alice, o Bob que está a aceder ao computador da Alice. O computador do Bob vai estabelecer uma ligação ao computador da Alice, uma ligação segura, e toda a comunicação de rede feita entre as duas máquinas é feita através de um túnel desses, um túnel SSH. E os dados também são transferidos através de, não sei se será SSH, será SFTP, mas é por um túnel encriptado.
Portanto, não há nada pelo meio. São sempre ligações ponto a ponto, ligações entre as máquinas da Alice e do Bob e vice-versa. Consegui explicar? Sim, professor, já percebi. Estava a confundir essa parte, mas já consegui perceber. Faz sentido agora. Pronto. Estou aqui para isso. Obrigada. É para isso que me pagam. Portanto, fazemos então agora o Bob, não é? Não, a Alice vai ligar-se ao computador do Bob para fazer o caminho contrário. Ela é que vai buscar as alterações que o Bob fez. Então ela corre o comando git pull. O ponto é o destino das alterações, que vai ser o quê? O current folder. Porquê? Porque ela está no seu computador, a Alice está a trabalhar no seu computador, no seu repositório, na sua cópia do repositório, não é? Portanto, o destino vai ser onde ela está naquele momento e isto será a origem, onde o Git deve buscar as alterações. E o histórico de alterações, os commits todos que o Bob fez, entretanto, na cópia dele. Portanto, aquilo que eu já disse é que a Alice, antes de ir buscar as alterações feitas pelo Bob, deve primeiro gravar as alterações que ela tenha pendentes, que é para não as estragar com alguma coisa que venha menos bem, não é? do Bob. Por questão de segurança, ela deve sempre fazer commit do que estiver pendente do lado dela. Agora aqui, se nós quisermos ir buscar pois, falta-me aqui a parte do fetch, que era, dei a parte toda, menos a parte final. Pronto, o fetch, aqui estávamos a ir buscar pull, ou seja, estamos aí mesmo buscar as alterações e fundi-las com aquilo que nós temos no nosso repositório local. O fetch faz diferente, o fetch faz, em vez de ir buscar as alterações e aplicá-las, dá apenas uma pré-visualização das alterações que o Bob fez. Ou seja, antes de ir buscar, antes de as trazer para o lado dela, a Alice pode olhar, olha, o que é que tu fizeste? Mas não faz nenhuma transferência, não faz nenhuma fusão de alterações, ok? Para isso, ela pode definir o que se chama um remote. O remote serve para associarmos ao nosso repositório local um repositório remoto, que é tipicamente a pessoa de onde fazemos pulls, ou um repositório do qual fazemos pulls regularmente. Sabemos que estamos a trabalhar, o Bob sabe trabalhar com a Alice em equipa, portanto é natural que haja muita comunicação entre eles. Logo, se houver esses pulls frequentes, o Bob pode definir, a Alice pode definir o Bob como um remoto, do qual mais facilmente pode ir buscar informação. Okay? E aqui eu tinha... Deixem-me só ver aqui, porque eu não passei isto para o slide, este slide está incompleto, falta-me acrescentar o comando mesmo do fetch, que é, acrescentamos o Bob como remoto, mas e a partir daí, a partir do momento em que registramos o endereço do Bob como remoto, podemos fazer git fetch Bob, vai ser um atalho. O que definimos aqui a seguir ao remote add Bob é um nome curto para um repositório remoto com o qual fazemos muito frequentemente pulls e não queremos estar sempre a escrever o endereço completo. Fazemos depois, a partir dali podemos ir buscar, fazer git fetch Bob e o git vai ver quais são as últimas alterações que o Bob fez, mas sem as fundir com as minhas alterações. Só quero ir lá ver se ele fez alguma coisa e o que é que ele fez. Ok? É para isso que serve o fetch, é a diferença entre fetch e pull. Falta-me acrescentar aqui o git fetch Bob. Aqui falta isso. Agora, se nós tivermos o pushing your commits, ou seja, quando nós temos um cenário de, em vez de ser pull, temos um servidor central e podemos nós podemos enviar as alterações que fizemos. Aqui já é quando o Git funciona como um sistema de controle centralizado, que é como o GitHub, por exemplo, que é o que está aqui. Após clonarmos do GitHub, podemos trabalhar com um repositório que vem do GitHub, tal e qual como vimos até agora, com
o add para acrescentar mudanças à staging, ao índice. Podemos fazer os commits para tornar essas mudanças em marcos no progresso do nosso trabalho. E, finalmente, fazer um push desses commits, ou seja, forçar, enviar os nossos marcos para o GitHub. Ou seja, porque temos este servidor, o GitHub a servir de intermediário, podemos fazer a comunicação nos dois sentidos, em vez de termos sempre que fazer o pull. Antes de fazermos o push, devemos sempre verificar se alguém, entretanto, fez pushes. Porquê? Porque estamos a editar. Temos 2 pessoas. Podemos estar no Slack com eles e dizer, olha, editei isto, não editei aquilo, faz push, faz pull agora, não sei o quê. Mas se tivermos uma equipa de 10 pessoas a trabalhar numa empresa, estão sempre a fazer pushes e estão sempre a fazer pulls. E não vão estar sempre a informar a equipa de que fizeram, não sei o quê. Não. Nós temos é que, antes de fazer o nosso push, de enviarmos as nossas mudanças, temos sempre que ir buscar a última versão que está no repositório, que é para reconciliar aquilo que os nossos colegas possam ter pushed, não é? possam ter enviado para lá, que é para... aliás, nem sequer conseguimos fazer push sem ir primeiro buscar as últimas alterações que quem quer que seja pôs lá. E se, por exemplo, imaginem que temos 2 pessoas, tem um colega de trabalho que editou as mesmas linhas dos mesmos ficheiros que nós editamos, vai-se gerar um conflito. E um ou mais, porque pode haver, sei lá, estamos a editar muitos ficheiros, não é? Tocamos numa linha e a linha também foi editada pelo outro colega e vão aparecer uma série de conflitos. E os conflitos, à partida, inicialmente podem parecer assustadores, mas não são. Tem uma forma sistemática de serem resolvidos. E então, para resolvermos o problema dos conflitos, o Git automaticamente vai-nos assinalar aqueles conflitos. E então, para vermos os conflitos, podemos pôr Git status, após fazermos o pull das últimas alterações do repositório no GitHub, fazemos o Git status e vai aparecer os modified, vai aparecer os conflicted, vai aparecer os ficheiros que têm conflitos. Aliás, quando fazemos o pull, no output do Git aparece logo conflitos detectados e série de conflitos, os ficheiros que têm conflitos. Neste caso aqui, pois tem aqui isto não é para estar aqui porque já são slides que eu fiz especialmente só para resolver conflitos. Esqueçam esta frase. Mas imaginem que eu não estou a explicar como é que resolvem os conflitos, porque há uma secção dos slides que vai explicar como é que se resolve os conflitos. Mas vocês fazem o pull, bem conflitos de lá. Após resolverem os conflitos, que eu não vou explicar agora, eu vou explicar a seguir, fazem commit do estado atual, em que já está tudo resolvido. E depois é um commit como qualquer outro. Ao fazer os adds e os commits após resolverem os conflitos, que eu tenho aqui um link, já lá vamos, fazem add das alterações que fizeram, que já são a fusão daquilo que vem do repositório com aquilo que vocês fizeram, resolvem, já aquela última versão vai ser um novo commit, que é a resolução dos conflitos, não é? Esse commit simboliza a resolução dos conflitos. E depois fazem commit e push. Ao fazer o push, vão enviar para o GitHub a versão que já resulta da fusão daquilo que o vosso colega fez com aquilo que vocês fizeram. Porque vocês é que fazem o desempate. Resolver os conflitos é isso, é das duas coisas fundir ou escolher uma ou escolher a outra. Okay? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ver aqui os conflitos. Nós temos, quando vocês fazem um pull de um repositório remoto ou tentam fundir um branch, eu saltei aqui uma série de slides, mas esqueçam para já isto, fazem o pull, não é? Fazem o pull de um repositório e aparecem conflitos, que é com o Git status conseguimos ver quais são os ficheiros que têm conflitos detectados. Abrimos um ficheiro desses que tem conflitos e vamos ver uma coisa deste género. Temos aqui isto, assinalado uma espécie de delimitadores. Temos o head, temos um primeiro delimitador como menor, head, e depois um separador, feito com iguais, e depois temos um maior e uma hash. O que é que isto quer dizer? Entre o A e o delimitador,
nós temos as mudanças feitas por nós. Estas foram as linhas que nós modificamos. Do delimitador até ao C, até a hash, não é? Até que parece a linha da hash, são as alterações que foram feitas ou que vieram do repositório remoto. Como é que resolvemos isto? Muito simples. Isto é um ficheiro de texto como outro qualquer. Nós começamos por... Ih, tenho aqui um bug mesmo chato. O que fazemos é, removemos os delimitadores. Portanto, removemos esta linha, a linha A, a linha B e a linha C. A seguir, limpamos o código. Estão a ver, isto é HTML. Lembra-se das tabelas? Table row, data cell, isto são células. E isto, vamos eliminar estas 3 linhas e limpar o código. Okay? Linhas repetidas, coisas assim que estejam mal. Limpamos o código e depois fazemos... aqui uma nota importante, que eles não dizem no tutorial, neste tutorial no qual me inspirei, mas que é interessante, que é, façam um Ctrl F. Antes de fazerem um add e um commit, isto está aqui em cima, mas têm que fazer, após resolverem o problema, limparem o código, limpam as 3 linhas, limpam o código, e a seguir fazem um Ctrl F. E vêm e fazem um Ctrl F por esta cadeia de caracteres. Se encontrarem isto é porque ainda têm conflitos para resolver. Eu faço sempre isto. Até no projeto todo, por exemplo, alguns editores permitem encontrar num projeto inteiro, então nós fazemos, em vez de só num ficheiro, permitem encontrar na pasta inteira, onde estamos a trabalhar. Aqui deste lado vai aparecer a pasta com os ficheiros todos. Clicamos na raiz e fazemos Ctrl Shift F, em vez de só Ctrl F. Ele vai procurar na pasta inteira. E eu procuro estas cadeias, para ter a certeza que não me esqueci de resolver nenhum conflito. Porquê? Porque se nós deixarmos isto sem limpar e fizermos o git add a seguir, ele vai mesmo fazer commit deste texto, deste lixo. Está bem? Portanto, tenham muito cuidado, antes de fazer o add tem que ter resolvido tudo. Portanto, fazemos o add, após resolvermos os conflitos neste ficheiro, fazemos o add git add file name. Depois fazemos o nosso commit e damos uma mensagem. Isto está aqui em cima, esta footnote está aqui a chatear, mas eu vou resolver. Depois de resolvermos os conflitos, é só fazer add, commit e push. Não é mais do que aquilo que já vimos anteriormente. Alguma questão? Professor, então antes de fazermos o push com os commits que queremos mandar, temos que fazer pull primeiro? Sim, sempre. E aí não perdemos os commits que tínhamos? Não, porque devem fazer... Antes de fazer o pull, aplica-se a regra que eu disse há bocado, que é, antes de fazermos o pull, temos sempre que fazer commit das nossas alterações. E se fizermos commit das nossas alterações locais, já temos ali um marco. Já está na história. Okay? Antes de irmos buscar novas coisas, o estado do nosso repositório já ficou guardado no histórico, digamos assim. Podemos sempre reverter ao estado em que estávamos antes de fazermos o pull. Eu respondi ou não? Sim. Então, antes de fazer, mudamos as coisas, fazemos commit, depois pull e depois é que fazemos o push, certo? Sim. Tem sempre que fazer o pull, porque se não fizerem o pull e tentarem fazer um push, se tiver havido alterações entretanto, o GitHub não vai autorizar. Porque nós temos sempre, antes de mandarmos seja o que for para lá, temos sempre que ir buscar as últimas alterações e é dessa maneira que se faz a reconciliação, que é para nunca haver conflitos. Quer dizer, para os conflitos serem resolvidos, não é nunca haver, é terem que ser resolvidos antes de enviar novas coisas para o repositório. Para o GitHub, aliás, são todos repositórios. Obrigado. Portanto, voltamos aqui.
Portanto, para persistir as mudanças, fazemos o commit e o push para mandar já as alterações fundidas, não é? já aquilo que veio do repositório com as últimas alterações que nós tínhamos localmente, tivemos que as fundir, porque aparecem os conflitos e nós não conseguimos fazer o commit sem os resolver. Resolvemos os conflitos e mandamos a última versão para o repositório, para o GitHub. Agora, branches. Os branches são, pronto, em inglês branches, bem para o português ramos. Ramos são, tal como uma árvore, não é? Tem o tronco principal e depois a árvore ramifica-se, não é? Para diferentes direções. Às vezes nós queremos trabalhar numa feature, numa parte do nosso website que exige múltiplos commits, porque demora tempo a fazer. E temos uma versão estável do nosso website, que é o tal tronco comum. Okay? O tronco comum deve ter sempre o branch principal do nosso, que tipicamente é chamado de master, no GitHub. Mas nós podemos chamar o que quisermos. Só por dizer que é uma convenção que já vem há muito tempo. Mas nós temos o branch principal, o tronco, onde temos sempre a última versão estável do nosso software. E se virmos que temos e é boa prática, não mandar commits para o tronco principal. Porquê? Não mandar esses commits diretamente, porque podemos estar a introduzir coisas muito frescas, não é? Muito acabadas de fazer, muito imaturas, na codebase principal, e depois o master muito rapidamente fica frágil, pode ter bugs, muito facilmente se põem bugs lá. Então, nas empresas de software, normalmente até, o que se faz existe uma que se chama uma política de branching, que se define. Podemos ter branches diferentes, por exemplo, temos um branch para a última versão estável, o master tem sempre a última versão estável, o código que passa testes, o código que foi revisto, no code reviews, é sempre o código mais moderno, não é mais moderno, mais antigo, mas mais maduro, mais robusto sempre. E depois, quando se começa a trabalhar numa nova versão do produto, por exemplo, podemos criar um branch chamado 2.0. Temos o 1.0, 1.01, ou não sei o que, aquelas pequenas alterações, patches que se vão fazendo ao master principal, mas são pequenas coisas, bugs e hotfixes, né, que vem do apoio ao cliente, por exemplo. E podemos, para desenvolver a nova versão, fazemos num branch ao lado. É como abrir um novo ramo, abrir uma nova estrada. Sempre que nós fazemos pushes, fazemos commits e pushes nesse branch, não afeta o tronco principal, que é para o tronco principal ser sempre só se põe código no tronco principal depois de ele ter passado muita revisão, ok? E assim os developers conseguem trabalhar autonomamente, conseguem partir o que quiserem, partem o que quiserem, porque é normal o fluxo das coisas, não é? Parte-se muita coisa antes daquilo voltar a funcionar bem, até atingir o nível de qualidade que se espera do código que está no master, e depois, quando chegar a esse momento, aquela estrada que se ramificou, não é? Vai sempre ser aperfeiçoada e não sei o quê. Quando tiver um nível de qualidade adequado, pode-se ir buscar essas novas funcionalidades e metê-las no tronco principal. Já passam a fazer parte do tronco principal. Mas assim vocês, enquanto developers, não ficam presos pela necessidade de ter sempre cuidado, tudo isso. Podem fazer o que quiserem ao lado, num branch ao lado. Mas eu dei aqui um exemplo. Se não tivéssemos controle de versões, tínhamos que fazer um copy-paste ao lado de todo o website, para o website principal continuar a funcionar, ter a versão mais madura, não é? Nós continuamos a escrever o nosso código, partimos o que quisermos na pasta ao lado, só que depois tem um problema, que é, temos que depois, quando chegar à altura de reconciliar aquelas duas pastas, temos que ir fecheiro a fecheiro, fazer comparações, e se me esqueci disto, e se me esqueci daquilo, não é? O Git resolve isso. Resolve criando este mecanismo de branches, em que podemos ter branches para novas features, podemos fazer branches para hotfixes, branches para novas versões, e depois a política faz com que isto vai ramificando até ter a política da empresa, não é? Ou da organização, é que rege isso. Quanto mais branches se faz, mais ou menos. Porque branches a mais também não é bom. Bem, mas pronto, isso são pormenores. Vamos aqui à parte que interessa. Para criar um branch, nós fazemos
Imaginemos que queremos criar um branch chamado New Feature. É um developer que está a trabalhar numa... Um ou mais podem todos estar a trabalhar numa New Feature, mas é separado do Master Branch. Podemos fazer git branch new feature, ele vai criar um novo branch. Se fizermos git branch, ele vai nos mostrar a lista de branches e o asterisco à esquerda daquele em que estamos atualmente a trabalhar. Falta-me aqui isto. Ok. Switch to the newly created branch, ou seja, temos a lista dos... Aqui vamos, git branch vai ver a lista dos branches. Se fizermos a seguir git switch new feature, isto está mal. Slides a sair do forno. Isto em vez de ser só git switch, devia ser git switch new feature, para mudarmos do master branch, que era aquele que estava selecionado, mudamos para o new feature, e a partir daí todos os commits que fizermos vão ser enviados para o new feature em vez de serem enviados para o master. Ok? Então podemos continuar a fazer muitos commits, o master fica sempre intocado. Depois, quando quisermos fazer o merge, a fusão do que fizermos no novo branch para o... Para fazermos a fusão daquilo que colocamos no outro branch para o master, primeiro mudamos para o master e depois fazemos a fusão com git merge. Em vez de ser experimental, que isto foi um copy-paste, em vez de ser experimental é new feature, porque o branch onde estávamos a trabalhar para a nova feature chamava-se new feature. Portanto, a lógica é sempre uma espécie de pull. Para vocês relembrarem, uma mnemónica para vocês relembrarem. Vocês primeiro mudam para o master, para onde querem puxar as alterações. Ou seja, vou mudar para o master. E depois faço a fusão do experimental, que não é experimental, é new feature, merge new feature into master. É sempre como um pull. Primeiro mudamos para o branch de destino e depois fazemos o merge do branch de origem, ou seja, merge, vamos buscar as alterações ao new feature. Vamos buscar as alterações ao new feature e pomos no master. Se não houver conflitos, acabou, não é? Está feito, não há problema. Se não, temos que os resolver. E resolvemos da mesma forma que resolvemos com o pull. O processo é exatamente o mesmo. Quando fazemos pull de um remoto e vêm lá alterações que entram em conflito com aquelas que nós temos que resolver. Aqui é a mesma coisa. Com as fusões aparece a mesma mensagem e tudo. E o resultado vai ser uma coisa deste género. Ou seja, ao longo do tempo, isto é uma representação da rede de branches de um projeto no qual eu participei. E ao longo do tempo nós temos coisas deste género. Temos uma série o branch principal, que é esta linha do tempo aqui, este preto. Depois, este azul, este verde, aliás, é outro branch, que foi feito no dia 7 de outubro, abriu-se um novo branch, por exemplo. Desse branch houve outro branch azul, estão a ver? E no momento em que há setas, cada cor denota branches diferentes. Não é? O preto é o branch principal. Cada cor denota branches diferentes. Então, estão a ver que há uma ramificação, há uma série de commits, ponto, todos estes são commits, foram feitos, e quando se decide que está pronto para fundir, funde-se com aqui a setinha. Estão a ver? E a setinha diz a direção, qual foi o branch que foi buscar as alterações a qual, não é? Isto aqui, quando vocês começarem a fazer o trabalho no GitHub, estas coisas vão começar a aparecer naturalmente. Os pontos são commits, as setas são os branchings e os mergings aqui. Isto é um merge, isto é um branch. Alguma dúvida? Pronto, parece-me que... Ok, os conflitos. Já discuti isto. É quando nós vamos buscar, fazemos um pull ou fazemos um merge,
podem aparecer conflitos, as linhas são assinaladas, temos este separador para separar aquilo que é a nossa cópia local daquilo que vem do remoto. Nós limpamos isto, organizamos o código e fazemos um add, commit e push do resultado, quando tiver resolvido. Vou corrigir aqui este bug. O changelog também já vi, portanto, se quisermos ver a lista de alterações, temos o autor, temos tudo isto. Se quisermos, este código muito comprido permite-nos saber identificar unicamente cada commit, cada marco da nossa estrada, de maneira a que possamos voltar exatamente a esse estado se assim o desejarmos. Podemos pôr o código, pôr toda a aplicação, todo o website naquele estado se assim o desejarmos. Pronto, e este log até por acaso é o log, título de curiosidade, é o log do repositório onde está o código deste website, do meu website, o website que vocês usam para os materiais, está tudo lá. Só por curiosidade, se quiserem um dia ver os logs, por exemplo, tem aqui os commits, por exemplo, os commits, se quiserem ver os commits, aparece, isto é um commit, mas tenho 408 commits aqui. Portanto, estão a ver, tem a linha do tempo de tudo aquilo que eu fiz neste website. Portanto, getting help, aqui é como é que nós conseguimos obter ajuda sobre algum comando. Não conseguimos saber tudo de cor, então podemos fazer ou usar a man page, ver a man page com o comando man git log vai mostrar para o comando log do git, vai-nos mostrar em que é que consiste, não é? Ou então podemos escrever git help e o comando. Eu pessoalmente acho que é mais fácil de memorizar aqui git help log, até porque em Windows acho que isto vai funcionar porque chama o git, em vez de chamar a man page que não existe em Windows. Portanto, TLDR é um pequeno resumo daquilo que foi dado nestes slides todos. Assim, um pequeno overview. Já demos isto tudo, portanto eu acho que não vale a pena estar a rever isto. E referências. Temos todos os slides que eu usei, todas as fontes que eu usei para produzir estes slides. Aqui. Portanto, há questões? Eu vou... apesar de eu mostrar exemplos com linha de comandos, eu vou mostrar, recomendo-vos que usem, que é aquilo que eu também uso no meu trabalho. Existe uma ferramenta, uma aplicação que é o SourceTree. Epá, não tenho aqui. Esperem aí, Pete. Não tenho aqui as credenciais. Isto é a minha conta de dar as aulas, portanto não tenho. Ora bem, mas o SourceTree é uma ferramenta oferecida pela Atlassian, que são os responsáveis pelo Bitbucket, que é um concorrente ao GitHub, que tem uma interface muito bom para utilizarem o Git sem ter que estar a trabalhar sempre com a linha de comandos. Não quer dizer que não tenham que saber a linha de comandos, aliás, eu dou os exemplos com linha de comandos para não estarem dependentes de nenhuma solução GUI, não é? Mas eu recomendo bastante este software, porque existe para Mac, existe para Get It Free, talvez aqui. Pronto, então eu registrei-me aqui, vocês ao fazer o download aqui do SourceTree vão seguir um processo de registro, mas vão usar apenas podem usar o Bitbucket para os vossos trabalhos da escola, para os vossos trabalhos da universidade e mesmo trabalhos vossos, que eles oferecem algumas funcionalidades tipo repositórios privados e coisas assim. É um concorrente do GitHub.
Mas eu estou-vos a chamar a atenção apenas à aplicação. A aplicação que eles disponibilizam interage não só com o Bitbucket, mas também interage com repositórios do GitHub também. E funciona bastante bem, esta aplicação. Eu posso fazer, se adicionar um repositório local, vou aqui aos meus documentos, onde é que está, e vou acrescentar o repositório que eu acabei de clonar com o meu blog. Ao fazer open, ele vai fazer, ok, add repositories, pronto, e acrescentamos à lista. Se fizermos, eu fiz um clone pela linha de comandos há bocado, não é? E agora acrescentei este repositório ao source tree. Ao fazer duplo clique, ele mostra-me o meu log, não é? A mesma coisa que vemos na nossa linha de comandos com o git log, mas mostra-me assim nesta visualização. Tinha aqui um branch que depois foi merged, estão a ver? Portanto, um branch só tinha um commitzinho, mas aqui eu tinha mais alguns, mas uns branches que depois acabaram por ser fundidos no master. E o interessante disto é que nós podemos fazer as principais operações sem ter que usar a linha de comandos, se vos interessar. Podem fazer pull e ele faz pull, como o próprio nome indica, não é? Não tenho lá mais alterações. Se eu fizer, por exemplo, vou corrigir um bug aqui. Eu vou corrigir um bug e fazer isto ao vivo para vocês verem como é que isto funciona. Portanto, vamos aqui ao meu editor de texto. Não consigo ver nada com a barra do zoom. Espera aí. Tenho o meu editor de texto e vou fazer, abrir aqui a minha pasta com o editor de texto. E agora, vamos encontrar aqui um bug no desktop. Vamos cá ver. Tinha date created, ok. Vamos encontrar aqui um. Onde é que está? Não está a aparecer, era a footnote. Ok, era a footnote, mas este é complicado demais. Espera, não é assim tão complicado. Vamos ver aqui. Git. Vou aqui às minhas páginas. Teaching, slides, Git, basics. Ok, pronto. Aqui o código que gera os slides. Vamos aqui corrigir esta imagem. Onde é que está? Ok. Vamos pôr a imagem mais pequena, que é para isto não estar uma coisa em cima da outra. Vamos aqui, conflicts. Ok. Conflicts, fixing. Pronto, imaginem isto que é o vosso. Imaginem este código. O código do meu site é como se fosse o vosso código HTML, ou PHP, ou SQL que vocês estão a trabalhar no vosso website. Então eu agora quero colocar esta imagem, em vez de ser grande, vou colocar a imagem média. Portanto, mudo para MD. Reparem que o meu editor de texto até me assinala a diferença. Pôs aqui uma bolinha para dizer que esta linha foi mudada. Agora vamos corrigir outro bug. Vamos ver aqui o experimental. Ok. Vamos encontrar o experimental. Qual era o nome que eu lhe tinha dado? Era new feature. Portanto, o que está certo era merge new feature. Vamos pôr-lhe aqui um highlight para isto ficar bonito. New feature. Pronto. Outro bug está corrigido. Próximo. Switch. Ok. Switch. Onde é que está? Switch. Ok. Git switch. E vou fazer switch to the newly created branch. Tal. Pronto. E agora vou fazer git switch. Faltava isto. Outro bug corrigido. Mais. For this example, não sei o quê. Ok. Isto era pushing your commits. Ok. Pushing your commits. Pushing your commits. Este não interessa. Não há exemplo nenhum. Por fim, fetching changes. Ok, faltava-me o comando aqui. Fetching. Faltava-me o comando. Ok, vamos cá ver. Fetch
the changes. Alice can then fetch the changes committed by Bob in his repository. Pronto, e agora pomos o comando. Estão a ver, ó, o meu editor até me está a assinalar as linhas que eu acrescentei. Aqui fica um plus, não é? um sinal de mais. Novas linhas, o ponto é modificado e depois se houver linhas apagadas, até acho que ele também assinala. Deixa-me ver. Não, este não assinala. Pronto, mas o vosso editor, quer usem Visual Studio Code ou Atom ou uma coisa qualquer, vai-vos, pode ser que vos assinale assim isto. Por exemplo, o WebStorm ou o IntelliJ da JetBrains apresenta cores diferentes. Apresenta azul se tiver sido modificado, verde se tiver sido acrescentado. Vocês vão começar a prestar atenção a essas coisas. Isto aparece quando o projeto está sob source control, está sob controle do Git, ele detecta isso. Pronto, também ajuda, portanto, são dicas visuais. Agora, voltamos ao nosso source tree e ele automaticamente, eu posso chegar aqui, file, repositório, refresh. Eu posso fazer repositório refresh, ele vai fazer, vai calcular, no fundo vai fazer um git diff, não é? O que ele vai fazer é um git diff. Se eu quiser fazer pela linha de comandos, posso chegar aqui, fazer cd isto e fazer git diff. E estão a ver que ele mostra-me um resumo das alterações todas que eu fiz. Estes bugzinhos que fui resolvendo. E ele diz, ok, removeu esta linha e acrescentou esta. Removeu esta e acrescentou esta. No fundo, as alterações são remover e alterar uma linha. A vermelho que sai e a verde, e eu posso andar para cima e para baixo para ver isto. Carrego no Q para sair, mas o que isto está a fazer é exatamente isto. Eu até, se maximizando aqui esta interface, posso ver o mesmo resumo, mas numa interface diferente. Agora, como é que eu vou fazer? Vai fazer commit, carrega no commit, e ele aqui, pending files sorted by path. Se eu não tiver, um pormenor aqui, se eu não tiver nada selecionado, lá está, é o quê? É o git add. Isto por trás, vocês já começam a ver, isto é só uma interface, mas por trás o que é que ele está a fazer? Se eu clicar aqui o pisco, ponho aqui o pisco, ele vai fazer git add deste ficheiro. E aqui o botão de commit já fica ativo. Reparem o que acontece quando eu desativo o pisco. O commit fica desativado, quer dizer, não tenho nada para fazer commit porque ainda não fiz o add. Não tenho nada no índice, não é? Eu carrego aqui, faz git add, ele já põe na lista de coisas que tenho que fazer, não é? E então já me desbloqueia o commit. Então agora eu vou fazer o pisco naquilo que quero mandar e vou colocar a minha mensagem de erro. Corrected bugs in git slides spotted during Wednesday's class. Pronto, e faço. Posso ou não, se eu fizer só commit, também ajuda a perceberem a diferença entre o push e o commit. Se eu não carregar aqui neste pisco, ele vai apenas fazer o commit no meu, vai criar um marco na minha cópia local. Não vai mandar para o GitHub ainda. Ok? Eu faço commit e é imediato. Reparem que é imediato isto. Ele imediatamente fez o commit. Porquê? É tudo local, não teve que fazer rede nenhuma, não teve que fazer nenhuma comunicação com o GitHub. Fez apenas o registro localmente. E agora o interface mudou. Nós temos o push, que agora aparece aqui um a dizer, olha lá que tu tens aqui isto é a linha do tempo, não é? Os commits todos. E aparece-me uma bolinha sólida, sem branco, não é? Uma linha sólida para os commits passados, vá. A linha a branco, com o ponto branco, diz em que commit é que eu estou. E diz-me um ahead, ou seja, eu estou um commit à frente do último commit do GitHub. Quer dizer, olha lá que tu tens mudanças que estão locais, ainda não os mandaste para o GitHub. E até temos aqui a lista dos branches, eu só tenho um branch neste momento que é o master. O 1
uma setinha para cima, diz, olha lá, tens um commit para mandar para o GitHub, ainda não mandaste. Para mandar, fazemos o push. E o push vai-me dizer, olha, queres mandar isto para onde? Para a origem é o remoto. O remoto é o GitHub. Push para onde? Para que branch? Para o master. Ok, mando para o master. Ok. E agora ele está-me a pedir aqui uma autenticação. Ok, vou partilhar o meu ecrã, mas isto é só para preencher a password. Vou separar a partilha de ecrã, mas é só para preencher a password. Ok, vamos ver se isto funciona. Ok, eu carreguei no push, não havia maneira. Eu carreguei no OK e ele já me fez o push, mas eu vou partilhar o ecrã outra vez para vocês verem o resultado. Pronto, e agora já não aparece ali aquele 1, já foi tudo mandado para o GitHub. E se formos ao GitHub ver, aqui está. Se formos ao GitHub ver, aqui está isso, repositórios. Agora já temos aqui o último commit, há 2 minutos atrás, com a mensagem que eu escrevi. Ok? E as alterações todas que eu fiz. E pronto, e é isso. Eu acho que também, isto eu não tenho slides para isto, mas pronto, foi bom esta pequena explicação aqui do Source Tree. Recomendo, mas vocês usem o que quiserem. Podem usar apenas a linha de comandos se assim desejarem. Eu uso só por uma questão de comodidade. Pronto, agora na meia hora que nos resta, meia hora ou não, ou já, não é meia hora não, porque isto começou às 5h30, não foi? Foi às 5h30. Sim, começou. Sim. Então Pronto. faltam 2 minutos. Não dá muito tempo para muita coisa. Era suposto fazer uns exercícios de HTML, mas quer dizer, temos aula prática também para isso, portanto não se perde nada. Não estou abaixo não estou atrasado no planeamento. Dedicámos esta aula ao Git e eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Portanto, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram que eu esclareça? Sei lá, no trabalho prático ou naquilo que acabei de dar? Por acaso, quanto ao trabalho prático, o professor vai dar algum feedback dos temas? Bem, nós vamos dar feedback se detectarmos, nós vamos ler os temas todos. Vamos dar feedback se detectarmos alguma coisa que seja muito fora daquilo que é pretendido, mas é só isso. Ok, professor. Se vocês quiserem, como é que eu ia dizer? Acho que o objetivo daquele tema não é fazer correções. Eu acho que devemos reservar essas correções ou ajustes no âmbito do trabalho para quando vocês começarem a fazer os diagramas mesmo, quando começarem a fazer a primeira entrega real. Só se detectarmos algum problema sério é que vamos falar com vocês. Mas vamos lê-los todos. Quanto ao trabalho prático ainda, Diga-me. na página que redireciona para a qual redireciona nessa sua página, Aqui? está tudo referente a 2019, acho eu. Pelo menos a última vez que eu vi. Agora vi aí o professor a passar a dizer, ok, está, ok. Havia umas inconsistências, sim, porque são 2 páginas que eu tenho que atualizar e às vezes atualizo uma coisa e não atualizo a outra. Acho que o meu aluno já me chamou a atenção e foi por isso que eu corrigi. De qualquer das maneiras, aquilo que conta, se vocês quiserem uma coisa que está sempre certa, é o que está no Moodle. Ok. O deadline, deixem-me confirmar, eu acho que já há dias corrigi isso, deixem-me cá ver. First delivery,
Ui, até nem está Pois visível. nós só temos acesso àquele que foi para fazer há umas semanas. Ok, eu ponho já isso visível. Mas já está a 20 de novembro às 23h59. Ok. Deixa-me só ativar já isso, que já fica lá a coisa, já fica visível. Pronto. Pronto, já está, já devem ver os dados todos. Uhum. E mais questões? Até esse dia de 20 de novembro é para entregar o ML e o modelo relacional. O SQL já é para entregar também aí? Não. Ou... Não, ok. não. A primeira entrega é o relatório, 6 páginas no máximo, com a descrição do tópico de forma semelhante àquilo que vocês têm nas aulas práticas. No fundo é pegar naquilo que já fizeram a primeira entrega, expandir um bocadinho, corrigir um bocadinho e tal. Depois o diagrama UML que representa o problema e o modelo relacional da base de dados. Deve ser um PDF submetido no Moodle. Na capa devem escrever o nome do tópico, o nome completo das pessoas. Leiam isto com atenção, pronto. Porque pá, às vezes esquecem-se dos e-mails, esquecem-se dos nomes. Pronto. São coisas que foram... Ok. Como mudou a data, pensei que também ia pedir mais alguma coisa. Não. Ok. Isso é só para a segunda entrega. Obrigado. Era só isso. Pronto, se não houver mais questões, podemos concluir a aula de hoje e vemos para a semana, na terça-feira. Obrigado, professor. Nada. Para a semana. Até para a semana.